Alguma vez imaginaste sobre como seria um jogo baseado na história do rival? E se conhecer a história do rival tivesse uma consequência na própria história dos protagonistas? Isso é Tarnished Gold, um jogo que conta o outro lado da história na pele do Silver. Sim, o rival do Gold, que é mais conhecido como Eden nos jogos de Pokémon Gold e Silver, e também Earth Gold e Soul Silver, que é um jogo mais para a frente. O Silver meio que já é um personagem bastante arrogante e mal-humorado, ainda mais que tem o Giovanni, o líder da Team Rocket, como pai. Na minha opinião, eu adoro o design dele, mas, vou ser sincero, ele como personagem, ele é um bocadinho arrogante demais, o que faz eu odiar ele, e nas batalhas contra ele faz eu ter raiva dele, faz eu querer ganhar ele. E claro, o Giovanni, que é o pai dele, tem influência. Vocês vão ver mais para a frente. Então, sem mais delongas, peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos ver o que se trata sobre Tarnished Gold. Antes de mais nada, vamos recapitular algumas coisas. Nos jogos Gold e Silver, ou Earth Gold e Soul Silver, nós podemos controlar o Eden, que é o Gold. Ele tem um rival, que é o próprio Silver, e sim, é o nome definitivo dele. Aqui vou tratar como Gold e Silver, portanto, se eu disser esses nomes ao longo da história, já sabem quem são. Esse jogo começa como se fosse uma história alternativa do jogo original. Desta vez, estamos na pele do Silver, em que já começa com uma fala esquisita que vai ter mais revelação e impacto na frente da história. Pokémons não passam de ferramentas. Use-os e jogue-os fora. Então aparece Silver numa rota qualquer e fica olhando pelos lados. Parecia que ele estivesse procurando por alguma coisa. Sem mais nada para dizer, ele prossegue o seu caminho para onde começa o jogo original, New Bark Town. Ele fica na janela do laboratório do Professor Elm, o professor da região de Johto, que nos entrega por escolha ou a Chikorita, ou Totodile, ou Cyndaquil. E o professor, mais os seus colegas do laboratório, acabam por sair de lá, talvez para as suas casas, já que era de noite e talvez também muito tarde. O Silver entra pela janela do laboratório e vê tudo vazio, exceto uma Pokébola em cima da mesa de onde vamos escolher o nosso primeiro Pokémon. Ele pega essa Pokébola e sai de lá um Totodile. O jogador até tenta nomear ele, mas o Silver impede, e vem uma fala que diz para não se apegar muito, só usar o Totodile apenas, o que demonstra que o Silver não se quer apegar aos Pokémons, o que também faz sentido aquela fala do princípio. Agora que ele tem o Totodile, ele sai pela janela do laboratório e vai a rumo da rota, mas coisas esquisitas acontecem nessa rota. Primeiro, ao pisar na relva, era quase impossível conseguir uma batalha aleatória com um Pokémon situado naquela relva. Ou seja, para subir de nível com o Totodile é algo muito frustrante. Outro detalhe aqui é que Silver conseguiu até encontrar um Sentret para lutar, mas ele, por alguma razão, se recusava a lutar, pois sempre fugia da batalha. Pois é, meus amigos, parece que nem os Pokémon selvagens adoram o Silver. Então, depois de mais alguns minutos, ele chegou a Cherry Grove, e na Cherry Grove, lá estaria o seu rival, o Gold, que desafiou ele silenciosamente. Por conta que não consegue lutar, o Totodile do Silver ainda estava preso a nível 5. Enquanto o Cyndaquil do Gold já estava no nível 7. Apesar de Totodile também ser um Pokémon aquático, não foi o suficiente para ganhar do Cyndaquil, mas quando o Totodile desmaia, Cyndaquil, por alguma razão, fica com um rosto de desapontamento. Mas por que esse rosto de desapontamento? Enfim, depois da Silver ter saído do centro Pokémon, ele voltou ao local onde tinha o encontro do Gold, mas o Gold não voltou mais, ou seja, não havia mais chances de batalhar contra ele, então a única solução era prosseguir para a próxima rota. E na rota seguinte tinha NPCs pelo caminho e tinha como batalhar, mas tinha uma diferença, a batalha seria feita, Totodile subiria de nível, mas os treinadores não pareciam muito animados em batalhar.
por alguma razão. Olha só a que ponto chegamos, pessoal. Primeiro, os Pokémons selvagens não gostam do Silver e agora NPCs normais que a gente costuma encontrar nos jogos de Pokémon também não gostam do Silver. Alguma coisa estranha está por aí. Enfim, vamos prosseguir. Silver então chega a Violet City e compra 2 poções e em seguida enfrenta o Falkner, o líder do ginásio de Violet City. Infelizmente, Silver voltou a ser derrotado, desta vez para o Falkner, só que agora surgiu uma opção de roubar. Ele então chutou o Falkner para trás e roubou o crachá de ginásio de Violet City, para além de ter roubado uma TM e também dinheiro. E sempre foi assim durante o jogo. Se tu perdias uma batalha, tu podias roubar, e se tu tentares capturar, o Pokémon desmaiava do nada. Então, depois de enfrentar vários ginásios e roubar, depois de ter enfrentado a Elite Four e que provavelmente também foi roubada, ele então chega a Kanto, que foi quando tudo mudou. Ao chegar a Viridian, a música travou repentinamente e um ruído seria ouvido. Um ruído agudo muito esquisito, impossível de identificar, ou quase impossível. Mas passado algum tempo, a música voltou. Outra coisa esquisita na Viridian, não tinha nenhuma pessoa na rua. Então, ele se dirigiu ao ginásio de Viridian, onde era suposto ter o Bull. Mas lá dentro, como se não havia NPCs em Viridian, também não ia haver nada dentro do ginásio. E no lugar onde costumava ficar o Bull, Silver sem querer atravessava a parede e se deparava com uma parte que tinha umas escadas. O ruído que foi tocado anteriormente voltou na parte das escadas e também ao entrar numa sala. Mas tem uma coisa curiosa nesses ruídos. Os ruídos eram agudos e aleatórios, mas que se assemelhavam aos gritos. Ele explorou essa sala que parecia ser tingida de vermelho, ao que podemos considerar como se fosse sangue. O caminho também era andar aos zigue-zagues sem parar, e enquanto Silver percorria o caminho, conseguia-se ouvir mais ruídos parecidos a gritos, que faziam uma pessoa pensar que podia ser gritos como se alguém estivesse a sofrer. Mas porquê e por quem? Isso vamos descobrir agora. À medida que Silver avançava no caminho, surgem corpos sem cabeça no caminho, e a cada vez que Silver avançava, apareciam mais e mais corpos. Silver fala até para não olhar. Bem, vamos ser sinceros aqui. Como não olhar para uma coisa dessas? E também chegou a um ponto que a tela piscava como se algum Pokémon estivesse envenenado, e no final, a tela parava de piscar quando os Pokémons morreram. Sim, os Pokémons do Silver morreram, tipo no estilo da creepypasta lá do Lost Silver. Quando Silver chega na sala central que estava tingida com vermelho profundo, ele se deparou com 4 coisas. Giovanni, que é o pai do Silver, Gold, o seu Pokémon que era o Typhlosion, e o Mewtwo que era o Pokémon do Giovanni. E num ataque de Mewtwo, o Typhlosion desaparece e o Gold é ferido quase morto. Silver não hesita e chega na frente. Até que o Giovanni... Ah, filho, você conseguiu. Veio ver a queda do seu rival, não é mesmo? Silver olhou uma última vez para o Gold ferido, que estava quase a morrer e estava nos braços do Silver. E então, ele com aquela raiva acumulada, ele chega perto do seu pai e chuta ele para trás. Você vai ajudá-lo? Você se tornou tão fraco quanto os outros. Se ele parece valer a pena ser salvo por você, talvez eu deva te mostrar por que não faz sentido se apegar. Mewtwo, cuide dele. Então Mewtwo se aproxima do Gold e tira a cabeça de Gold para fora, fazendo com que à volta dele houvesse uma camada extra vermelha que sabemos muito bem o que é. Eu te disse há muito tempo, Silver. Os Pokémon não passam de ferramentas. As pessoas são a mesma coisa. Use-as e jogue-as uma vez que já serviram o seu propósito. Mewtwo, mate logo esse pirralho! Só que o tiro saiu pela culatra. O Mewtwo, por alguma razão, pareceu não obedecer às palavras de Giovanni. Você não é mais útil. Mewtwo ataca Giovanni da mesma forma que ele atacou Gold e também o Typhlosion. Mas o grito que Giovanni produziu foi muito mais alto e longo do que qualquer um dos ruídos anteriores. Estava bem nítido que Mewtwo estava fazendo Giovanni sofrer até aos últimos minutos dele.
Após essa cena, Mewtwo não demora e encara Silver de seguida. Ele se aproxima e solta mais uma frase. Ferramenta. Pokémons são ferramenta. Inútil! A batalha entre eles é iniciada e não havia muito mais que fazer, pela simples lógica de ser um humano contra um Pokémon todo poderoso. E não vamos citar esta aqui, ok? Mewtwo usa o seu ataque psíquico e faz literalmente o Silver se despedaçar, podendo até ouvir um som de grito bastante alto, mesmo com um volume baixo. Agora sim, todos morreram nas mãos daquele Mewtwo, onde seria encerrado com uma tela preta só com o Mewtwo aparecendo na vista, com o restante dos corpos e sangue diante dele. Não se sabe mais nada sobre Tarnished Gold desde então, mas sem dúvida aquele final tem algum significado. Eu talvez pense que a frase de Pokémon ser ferramenta tenha afetado o Mewtwo, já que, como sabemos, Mewtwo era o rato do laboratório praticamente. Mas uma coisa persiste na minha mente. Mewtwo chamar inútil ao Giovanni e a todos, isso me leva a pensar, quem estaria usando quem? Mewtwo ou Giovanni? A resposta correta? Eu talvez considere os dois. Giovanni precisava de Mewtwo para poder chegar à sua ascensão e Mewtwo também usava Giovanni para talvez assassinar pessoas, o que explica aquela pilha de corpos antes de entrar na sala principal. Outro pensamento que tenho em relação a essa pilha de corpos é que talvez pessoas como o Silver tenham ido lá e ver o que estava a acontecer ali. Talvez um desses corpos até seja o Blue, né? Que era o líder de ginásio e não tem ninguém em Viridian. Enfim, resumindo, o preço de descobrir o outro lado da moeda sobre Silver é algo bastante trágico, ainda mais que o seu pai estaria esfomeado pelo poder e pagou por esse erro. O erro da ganância é que seu maior aliado acaba por assassinar na frente do seu próprio filho, e o filho também acabando por pagar por isso. E essa foi a creepypasta de Tarnished Gold. Gostei da execução do final da história, porém acho que podia ser muito melhor, porque tem muito clichê. Eu já conheci esta creepypasta há alguns anos, mas o meu interesse por essa creepypasta foi graças ao mod que fizeram, que se chama Poképasta Perdition. Esse mod maravilhoso de FNF que contém músicas de algumas creepypastas de Pokémon, e Tarnished Gold é uma delas. E também porque finalmente é uma creepypasta que contém o Mewtwo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por mim é tudo, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!